a gente passa, mas o abençoador, a gente tem que lembrar que está sempre do nosso lado. Aleluia. Lutas ou não, e aqui eu agradeço a minha oportunidade. Deus, nos abençoe no processo. E ouvimos uma palavra da tua parte. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Desde já agradeço ao pastor Wellington, ao pastor Almar. Que Deus em Cristo abençoe este lugar, esta igreja, este povo que aqui está. Amém, igreja? Trago um abraço do pastor Jair, que está também na congregação, por isso que ele não pôde vir. Mas louvado seja Deus, eu não sou levita, mas eu amo adorar o meu Deus. Se você ama adorar a Deus, não importa a circunstância que você esteja vivendo, mas você tem que acreditar que o Deus do milagre, Ele não deixa de te abençoar. Amém, igreja? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. A igreja adora o Senhor. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele mestre, não há outro que possa fazer. Só o nome dele. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Olha ele aí te chamando. Ele vai mudar a história. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Ele está tocando aí. Ele está chamando aquilo que está morto para viver. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Meu Deus. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Oh, aleluia! Mestre, não há outro que possa fazer. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita, ressuscita, Senhor. Entrega a minha vida. Me faz um milagre. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Oh, aleluia!
Senhor de tudo em mim, me chamando pra viver. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história. Oh, aleluia, transforma a minha vida. Aleluia, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Deus, cada vida que aqui está. Ressuscita, Deus, é nosso lar. Ressuscita, Senhor, aquele que necessita ser ressuscitado. Ressuscita, Senhor, casamentos que estão estragados. Ressuscita, Senhor, restaurando vidas, Senhor. Ressuscita, Deus, aquilo que o Senhor projetou. Ressuscita-me. Ressuscita, Senhor. Ressuscita-me. Ressuscita sonhos. Ressuscita, Senhor. Ressuscita-me. Ressuscita, Deus. Ressuscita-me. Aleluia! Oh, Deus tremendo! Deus que não falha, que está conosco, Deus que é o nosso general de guerra, Deus que diz a todos os dias para mim, para você, ao dormir, ao acordar, acalma, tenha quieta, porque eu sou aquele que tem o domínio de todas as coisas. E nessa noite foi incumbido para mim esse tema sobre casamento. E eu já quero começar dizendo que eu tenho 38 anos de casada. Casada com um homem que Deus colocou na minha vida. E Deus, Ele fez uma restituição na minha família. Deus, Ele fez algo sobrenatural, na qual o meu esposo, chamado Pastor Jair, ele é um homem que todos os dias me diz, eu digo para ele todos os dias, você me impressiona. Por quê? Porque todos os dias a gente tem algo para falar um para o outro. O que você tem para falar na sua casa? O que você tem guardado para a sua casa? E eu quero deixar aqui algo muito interessante nesse estudo de hoje. Falando sobre casamento, e nós vamos começar a rodear a Bíblia. Para que nós venhamos entender o que é o casamento, para que nós venhamos entender o que é a base de um casamento, né? E eu começo a dizer, pegue aí a sua espada e vamos para a palavra em 1 Crônicas, vamos começar em 1 Crônicas, falando sobre algo muito legal, e eu quero dizer para você, diga aí para você mesma, a arca, diga aí, a arca está na minha casa. Fale com ousadia, a arca está na minha casa. Quando você começar a determinar e entender o que é a arca, você não vai deixar jamais de falar essa palavra. A arca está na minha. Então vamos lá. Vamos começar dizendo. 1 Crônicas 13. Aleluia. Deus está neste lugar. Aleluia. 1 Crônicas 13 diz assim: e Davi tomou o conselho com os capitães de militares das sentenças e com todos os seus príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, é isto que vem do Senhor nosso Deus. Enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, na sua cidade e nos seus arraiais,
baldes para que se reúnem conosco. Vamos para o 13. Porém os filisteus voltaram e se estenderam pelo vale. E tomou Davi a consultar a Deus e disse-lhe: Deus, não subirás atrás dele, não rodeá-los por detrás e ver que eles por defronte dos amoreus, e há de ser que ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos amorreus, então saíram a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir os exércitos dos... Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. E aqui nós vamos falar algo muito interessante. Que quando a arca chega na casa de Obed-edom, ele começa a entender. Pastor, a arca ficou na casa de Obed-edom por um bom tempo, pastor Elmar. E nesse bom tempo, o mais interessante é, quando a arca está na casa, tudo passa. Quando a arca está na casa, Deus ele se encarrega de fazer o melhor. Diga para você aí, a minha ruína foi até hoje, porque o Senhor, a arca está na minha casa. E quantas vezes a gente diz que a nossa vida não está indo, não está fluindo, porque eu faço uma coisa, porque eu faço outra, e nada dá certo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a arca estava na casa de Obed-edom, mas o interessante é que ele estava com a arca na casa, e quando a arca está na casa, tem a presença de Deus. Eu não sei quanto tempo você está pelejando para que seu casamento vá bem. Eu não sei quanto tempo você está pelejando, está relutando para fazer algo que é necessário para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que Obed-edom, quando ele recebe a arca na sua casa, ele abre, ele escancara. O que é que você está escancarando para entrar na sua casa? É a arca de Deus, é a arca do homem. Casamento é uma aliança, pastor Elmar. E aqui Obed-edom faz uma aliança. Quando ele recebe aquela arca, ele está dizendo: a minha casa está protegida. Quando ele recebe a arca, ele está dizendo: o meu casamento está protegido. A minha família está protegida. Tem crente que tem medo de praga. É ou não é? É. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem tem Deus não pode ter medo de nada. Quem tem Deus tem que avançar. Porque quem está na peleja, como diz a palavra, é Deus. E quando a arca está na casa de Obed-edom, eu vejo muitos alvoroços. Assim foi na vida de Ana. Para Ana receber a vitória dela, ela teve que passar por alvoroço. Diga aí para você mesmo: a minha promessa pode estar demorando, mas eu tenho a arca na minha casa. É filho que está fora do projeto ainda. É esposo que está atribulado ainda. Mas o interessante é que eu pego essa passagem e vejo a presença de Deus dentro da minha casa. Como é que está dentro da sua casa? Quem está dentro da sua casa? Que tipo de aconselhamento você está ouvindo dentro da sua casa? Porque eu quero deixar bem claro aqui: 38 anos de casada com um só homem, porque ele é homem. Passei por provação, pastor Wellington Elmar sabe disso, mas eu nunca deixei a arca sair da minha casa. Agora tem muitas mulheres e homens: eu vou largar essa mulher porque essa mulher para mim não presta. Eu vou largar esse ordinário, porque as mulheres dizem assim, viu? Eu vou largar esse miserável, esse ordinário, porque ele não presta.
Então a arca não está na sua casa. Porque se a arca estivesse na sua casa, você estava que nem Ana, sofrendo, chorando, gemendo, mas estava crendo na promessa. Meus filhos, recebe a arca. Ah, mas eu não aguento mais. Ai, larguei de mão, viu? Então você não crê na arca que está na sua casa. Porque aquela mulher, quando tinha o casamento, quem foi convidado? O povo da cidade foi convidado para um casamento. E lá naquele casamento, todo mundo esperava banquete. É assim ou não? Um monte de pessoas para ir para o casamento. Convida até Jesus. Aí Jesus vai para o casamento simples, porque Jesus é simples. Ele vai como que não quer nada, somente para complementar. Meu pastor, mas Jesus não queria nem muito ficar dentro lá, no meio do casamento. Porque no meio daquele casamento tinha tudo quanto era tipo de gente. Tinha gente honesta, tinha gente desonesta. Tinha homem prostituto, tinha mulher prostituta. Naquele casamento a Bíblia não diz quem eram as pessoas que estavam lá. Mas pare comigo e analise. Vamos para a Bíblia. Ali tinha uma multidão de convidados. Que tipo de pessoa você está contando a sua história do seu casamento? Interessante é que aquele casamento todo mundo entrou para comer, beber, dançar, curtir. Mas chega um para fazer a diferença. Diga de novo para seu irmão, a sua casa tem presença. E aí ele convida, aquele casal convida, né? Assim, a gente quando quer fazer uma festa, a gente sai convidando. Se a gente pudesse, convidava a rua toda. Não quero nem saber quem gosta nem quem não gosta, né? Assim. E outros dizem, não, eu vou convidar só os mais chegados. Cuidado! Com quem você está convidando para entrar na sua casa. Não, é minha amiga. Ela vai festejar comigo. Porque é o meu casamento. É meu aniversário. Eu vou falar aquilo que o Senhor ordenou no meu coração. Pois bem, os convidados estão todos alinhados. Mas não tem presença. Porque quem tem presença não procura se alinhar aparentemente. Procura comemorar de dentro para fora. E aquele casal convida Jesus para o casamento. E quando eles convidam, eles estão lá tão alegre, feliz, enquanto tem os burburinhos de um lado direito, do lado esquerdo, na frente, na frente. Ei, cuidado! Tem festa na sua casa, que em vez de ser alegria, começa com alegria e termina com tristeza. Sabe por quê? Porque os burburinhos começam a aparecer. Faltou alguma coisa, você viu? Menina, eu fui para lá, eu nem comi nada. Diga de novo, a minha casa tem a presença. E quando tem a presença, você está lá na festa, ó. Você não está nem preocupado, né? Ó. Eita, meu Deus, hoje é meu dia. Pois bem, de repente, houve um alvoroço, Andréia. Acabou algo que para o homem era importante. Não, você não entendeu. Acabou algo que para o homem é importante. Diga o quê? Diga o quê? A presença. Mas só que a presença estava chegando. A presença estava chegando. E quando a presença chega,
alguém vai atrás dela. Sim ou não? Sim ou não? Eu não quero nem saber quem você convidou para a sua festa. Mas eu quero lhe dizer que se a presença tiver, tudo que acontecer na sua festa, ele tem a resposta certa. Pois bem, o casamento daquele casal dependia de uma pessoa extraordinária. Às vezes a gente convida, Andréa, é minha melhor amiga, porque deu uma roupinha. É meu melhor amigo, meu pastor, porque dá um presentinho de... Como é o nome daquele perfume mais caro aí, que eu nem sei mesmo, porque eu uso a qualquer um. Eu quero ficar cheirosa, não quero ficar fedendo. Mas tem esses, não tem esses? Sabe o que significa isso? Ei, acorde! Está faltando a presença! Porque quem tem presença não se apresenta! Quem tem presença não se apresenta! Jesus chegou e se apresentou na festa? Não! Jesus chegou, ele não se apresentou. Ele estava onde? Ele estava onde? Num casamento. Diga de novo para você agora. Eu tenho a presença. Ainda que não vejam, mas eu tenho a presença. E o interessante é que você vê que nesse casamento houve algo que ninguém pode resolver. Quantas vezes você está nessa mesma situação? Você está no seu casamento e ninguém pode resolver, ninguém nem sabe o que está acontecendo. Porque eu costumo dizer, pastor, que em quatro paredes só quem sabe o que está passando é o marido e a mulher. O seu vizinho, o seu amigo, o seu coleguinha só vai saber o que está passando em quatro paredes se você abrir sua. Pois bem, naquele casamento houve algo extraordinário. Alguém chamou Maria, achando que Maria ia resolver. Cuidado com quem você está procurando para resolver algo de seu casamento. Ou resolver algo da sua vida particular, ou resolver algo espiritual sobre você. Primeiro, antes de tudo, convide ele, aquele que pode resolver, que é Jesus. Porque quando ele entra, você tem a presença. Eu aprendi pancadas e porradas, caindo e levantando, que no meu casamento eu tenho que ter a presença. Interessante que muitas das vezes alguém bota a presença na sala, no banheiro, no quarto, fora. Pergunte por que você está dizendo isso. Porque muitas das vezes os conflitos vão no quarto. Porque o quarto é lugar do secreto. Porque a Bíblia nos diz, ó, fecha a porta do teu quarto e vá dialogar com quem tem presença. Você está entendendo? Se ficar bonita, ficar bonita, cabelo lindo. Você não tem não, você tem, não quer me dar. Saia de junto de mim. Para ter presença, meu amor, não é só pregar o microfone. Para ter presença, meu amor, não é só limpar a igreja. Para ter presença, meu amor, não é só dizer meus filhos estão alinhados. Para ter presença, meu amor, não é só dizer bota aqui, bora. Para ter presença tem que ter coragem. Como é que está seu casamento? Porque aqui começa com a arca.
E a arca representa a aliança. E se não tem aliança, não tem presença. E se não tem presença, Jesus ele não vai estar na sua festa. Muitas das vezes o que falta no homem, muitas das vezes o que falta na mulher, não é a aparência, é a presença. Aí a Ana passa a luta dela, vamos agora rodear a Bíblia, viu? Aí Ana vai, quer o filho, desejo do coração. Eita, meu Deus, olha aí, desceu agora. Mas mesmo você com todo o desejo, se não tiver presença, ô filho, você vai ficar com o seu desejo, porque ele não vai ser realizado. Ana sente aquele desejo, aquela vontade de ter um filho, mas todo o desejo passa por um processo, e todo processo tem a lapidação, e toda lapidação tem que ter resposta. Ou ele vai brilhar, ou ele vai ficar fosco. Você pega um diamante, olha, você vê ele bonito, mas se você botar ele no fogo, ele vai ficar fosco. Ele não vai ficar a mesma estrutura. Ele não vai ficar a mesma coisa. Assim é o casamento. As afrontas, as confrontas do dia a dia. Não é para você desistir. É para você continuar. Aí tem muitos que dizem assim: Deus me deu um casamento. É assim, não é, pastor? O homem da minha vida chegou. Quem é, meninas aqui que está para casar? Deixa eu dizer uma coisa: escolha. Agora deixe Deus dar o aval. Porque tem muitos quebrando a cara aí. Deus me deu, com 4 meses já separou. Que casamento é esse? Sabe por quê? Porque não deixou Deus escolher por você, deixou alguém escolher por você. Tá uma pandemia de, como é o nome? Cupido. Tá uma pandemia dos infernos agora. Eita, irmão, olha, tá olhando para você, minha irmã. Você tá solteira, irmã. Eu te repreendo. Porque se eu tenho uma arca, não precisa ninguém me mostrar quem é. Quem tem a arca, não precisa ninguém mostrar. Oh, irmão, você está solteiro, arranja logo, irmão. Pega, pega! Se você tem a arca, ninguém vai lhe apresentar, não. Porque é Deus que te apresenta. Espere no Senhor. Aquiete a sua alma. Ana estava angustiada porque não estava gerando. Mas sabe o que aconteceu? Quando ela descansava todos os dias, subindo no monte, ela entendeu que ia chegar a hora. Diga aí, se a arca está na sua casa, vai chegar a hora da restituição, do restabelecimento. E acima de tudo, Deus tomará tudo nas suas mãos. Quem tem a arca, tem presença. Penina soltava a Ana todo dia, não era um dia, era todo dia. E todo dia a Ana ia para onde? Buscar a presença. Cuidado. Se você está açoitando alguém. Cuidado se você está tramando por alguém. Porque, pastor, tem crente que trama para o outro, viu? Mas quem tem a arca não pega a trama de ninguém. Quem tem a arca sobrevive. Quem tem a arca segue. Quem tem a arca não tem medo das afrontas. Porque Ana não tinha medo das afrontas de Penina. Porque o casamento de Ana não dependia de Penina. O casamento de Ana dependia da arca da aliança com Deus. Casamento
é tão complicado, né? Porque tem que ser balanceado. Tem hora que eu digo assim, Jair, diga A. Ele, não, eu vou dizer B. Mas eu quero que você diga A. Ele, não, eu quero B. E aí, entra o equilíbrio. Casamento é equilíbrio. Por que é que muitos não estão seguindo a palavra que nos diz até que a morte... Que morte? Eu quero dizer, Belíndia, ainda falam assim, que virou moda. Virou moda. E até... Essa semana teve uma que... minha filha, eu agora estou solteirona. Eu e Jesus e minha academia. Como é isso, filho do cão? Se não tem a arca, não tem a presença, nunca vai enxergar o que é certo. Sempre vai desviar o caminho. Porque tem que ter. Aí Penina soitava a Ana todo dia. E Ana todo dia ia para onde? Para a presença. E quando ela chegava na presença, ela se derramava na arca. Senhor! Senhor, o quanto eu preciso, mas eu estou entregando nas tuas mãos. O meu filho, Senhor. Você está entendendo? Quem tem a presença não chora no pé do homem. Quem tem a presença não vai bater na porta do outro para fazer contenda. Quem tem a presença vai orar para Deus dar a resposta. Então, se você não pode ajudar, não atrapalhe, porque Penina queria atrapalhar a vida de Ana, o casamento de Ana, mas ela não conseguiu, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Penina queria atrapalhar a promessa que Deus tinha com Ana, mas o interessante é que quantas vezes que ela passava com o filho, ela aceitava dizendo, eu tenho, você não tem. Ei, olha para cá. Olha para cá. Quando alguém disser a você que você não tem nada, ou insinuar, ou você cogitar que não tem nada, diga assim, mas eu tenho algo que você não tem. A presença. Casamento não vem pronto, se constrói. E eu estou falando aqui de dois casamentos. O casamento físico e o casamento espiritual. Você não entendeu. O casamento físico e o casamento espiritual. Porque quando se fala da presença, eu estou falando de Jesus com você. Eu estou falando que Ele tem que estar em você. Eu estou falando que Ele tem que renovar você. Eu estou falando que Ele tem que entrar em você. E quando eu falo de Ana com o esposo, eu estou falando do físico. Cuidado. Porque tem muitos que dizem, vem cá que eu vou te aconselhar. Mas na verdade é caminho da perdição. E quando Ana subia todos os dias e falava com o Senhor a sua petição. O interessante é que quando todos estavam dizendo, a mulher está embriagada. Quando todos diziam que ela estava embriagada, Ana recebe a vitória. Isso significa, sabe o quê? É que quando todos dizem que para você acabou, Deus está dizendo, agora eu vou recomeçar. Uma nova história Deus tem para ti. Uma nova casa Deus tem para ti. Você está entendendo? Ah, mas a minha casa está quebrando tudo. Ai, querido e querida, cadê a presença? Tem época que é assim, né?
quebra geladeira, quebra fogão. Não é assim? Vai saindo. Deixa eu lhe dizer, meu amor. Eu já passei por isso, passo por isso, mas todas as vezes que eu passo por isso, eu aprendi. Jesus, devorador, parte retirada daqui. Porque eu sou dizimista. E na minha casa, no meu casamento, tem presença. E quando tem presença, você é próspera. Quando tem presença, não precisa você ficar só de cartão. Eu detesto esse negócio, pastor. Vou aqui, compro 20 reais no cartão. Vou ali, compro 40 reais. Eu nunca gostei. Meu esposo também não. Cartão para mim é algo só por necessidade. E eu costumo dizer que quem é dizimista fiel não fica mendigando no cartão. Cartão de crédito. Bota lá de 4, 10 vezes. Cadê a presença? Só na aparência? Porque presença para mim vai das coisas pequenas até chegar no céu. Ana! Mulher angustiada. E interessante que o próprio marido chega para ela e diz assim, ó, ô mulher, não te é bom eu do que 10 filhos? Quando ele falava isso, era testando Ana. Tem muita gente que está querendo te testar. Se você realmente tem presença para suportar. Você não entendeu? Tem coisas nas nossas vidas que acontece. É permissão de Deus para ver se você está alicerçado na presença. Doeu? Em mim também doeu. Porque se eu não estiver alicerçada na presença, eu não suporto. Eu não respiro. Eu não avanço. Eu não avanço. Porque a arca saiu da minha casa. Eu passei por uma experiência tem pouco tempo. Meu filho Laércio, que muitos aqui conhecem, separou da esposa e fez algo que não era para fazer. E eu disse, olha, Satanás, você buliu, mas você não traga, porque aqui na minha família tem presença. Eu estou pregando o que eu estou vivendo. Porque é bom você pregar o que você vive. E não o que alguém vive por você. Aquele casamento, pastor, quando chamaram Maria, Maria olha para Jesus em desespero, alvoroço! Jesus estava lá, eu acho que Jesus estava com o braço cruzado, que nem os meninos ficam. Como é que o menino fica? Estou aqui de boinha. Não é assim? Mas quando chega o alvoroço, o nego faz o quê? Parte a mil, mas Jesus não. Jesus permaneceu no casamento. O alvoroço estava lá no casamento. E Jesus esperando. E quando Maria foi até ele, foi o que ele disse? Mulher, que tenho eu contigo? Você sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você, crentes? Você só me busca quando está na alvoroço? Você é fiel a mim quando está no alvoroço? Você é fiel para mim no pouco para que eu acrescente o muito. Agora você não é fiel na igreja, na sua igreja, mas é fiel na dos outros. Você não é fiel no seu casamento, mas quer ser que os outros sejam. Você não é fiel com seus amigos, que dizem amigos, mas quer. Não entendo isso. Que tipo de arca você está levando para sua casa? Sua casa. Para sua casa. Aliança. Algo que não deve ser quebrado.
Porque se quebrar, já não é mais a mesma. É a mesma? É a mesma? Nunca. O joalheiro vai pegar aqui, vai botar solda, não é assim? Mas ela não vai ser mais a mesma. Sabe por quê? Porque a aliança foi quebrada. E quando a aliança é quebrada, para restituir, dá trabalho. Mas nesta noite, eu começo parando por aqui dizendo a você: deseje no seu coração a arca de Deus na sua vida. Deseje no seu coração a arca de Deus na sua casa. Deseje no seu coração a arca de Deus sobre você. Porque quando vem para você, vem sobre o seu lar. Quando vem para você, vem sobre os teus. É difícil, né? Carregar a arca não é fácil, amar. Carregar a arca não é fácil, Andréia. Carregar a arca não é fácil. Não é fácil. Mas quando você tem a presença, você chora como Ana. Você se angustia como Ana. Mas você não larga a arca. E a arca é a presença. Buscai a força no Senhor. Se fortalecer no Senhor. Tem muitos irmãos hoje se fortalecendo. Bora, Maria, vai com as outras. Se você for, eu vou. Cuidado, viu? Tem muitos morrendo aí. O infarto tá... Aí ontem minha colega de trabalho disse: Rose, 1h da manhã, ligou para mim. O que é, menina? Rose, olha por mim. Minha filha, eu tô infartando, não sei como, mas o médico disse que eu tô infartando. É mesmo. Tá aí no meu celular, é mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tirou a arca da sua casa. Sabe por que ela tirou a arca, irmão? Porque ela pisou no lugar que não era para pisar. Você não entendeu? Cuidado onde você está pisando. Cuidado o que você está falando. Porque a arca pode sair da sua casa também. E ela hoje tem uns 3 meses que fez a raspagem na cabeça. E eu disse: rapaz, não faça. Mas olha, irmão, uma coisa eu tenho dito ao meu esposo, pastor. Hoje em dia, o que tem de homem e mulher que está deixando se levar por conversinhas, só o sangue de Jesus. É mais fácil, é muito mais fácil o crente sair da presença do que o ímpio sair de onde ele está. Observe sua volta. Observe sua volta. Sabe por que muitos estão perdendo a arca? Porque não querem acreditar de que Jesus está voltando. Sabe por que muitos estão perdendo a arca? Porque não querem acreditar que conversinha balela Satanás também teve. Quando ele se apresentou para Jesus. Tem muitos se apresentando dizendo que é da arca, mas ele está fora da arca. Cuidado, porque a arca, quando está na sua casa, você tem presença. E tudo que vier sobre você, você está alicerçado na presença. E quem está alicerçado não come, não bebe, não faz, não dirige-se palavras nenhuma que não venha diante da arca. Casamento é necessário ter a presença. Como é que está seu casamento com Cristo? Como é que está o seu casamento físico? Como é que está a sua aliança com seu irmão? Como é que está a sua aliança com as suas palavras? A arca tem que estar na minha casa. Mas para a arca estar na minha casa, eu primeiro tenho que ter a presença. Deus em Cristo vos abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.